desencarnados. Pedimos a todos a gentileza de desligar os seus celulares. A mensagem dessa noite é do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Criança, vede, não desprezais alguns destes pequeninos. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos envelejados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma lamentável ao abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizar amanhã. Nessa noite de amor e paz, vamos unir os nossos corações e os nossos pensamentos e agradecer ao Senhor da vida e ao Mestre Jesus pela oportunidade dessa encarnação, pela nossa saúde física, mental e espiritual, por esse ponto de luz na terra que é a nossa casa espírita, que nos permite a cada dia sermos melhores e trabalharmos na seara de Jesus. Vamos tentar entrar em contato com o mentor dessa casa e com o nosso mentor individual. Rogamos a Jesus por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que se encontram nas ruas, desamparados, sozinhos, sem esperança, no mundo das drogas, por todos os velhos que estão desamparados, pelos nossos jovens que tanto precisam de amparo. Te pedimos, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios e por aqueles que ainda arquitetam o mal na terra. Que o seu amor se explanda por todos os recantos da terra, onde quer que exista um ser vivente. E nessa noite, mantenha todos nós debaixo do teu sublime amparo. E velai pelo nosso planeta Terra, pela paz e pelos governantes, que eles possam governar com mais humanidade. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Nessa noite teremos a Flávia com o tema maternidade. Boa noite. Boa noite. Deixa eu Então, a mensagem de hoje foi preparada principalmente para os filhos, porque mãe nem todo mundo é, mas todo mundo tem, né? Então, a gente vai falar mais para os filhos hoje, e eu peço licença aos pais que estão aqui,
porque apesar de quase tudo que vai ser dito se aplicar também aos pais, é maio, né? É Dia das Mães. E a mãe, elas têm um compromisso ainda maior que o dos pais, né? Porque é o corpo delas que se modifica, a vida delas que se modifica. E é o corpo dela que produz o alimento, né? Para aquele espírito que vem desde o comecinho. E as mães são muito cobradas, né, gente? A gente vê, hoje em dia, com esse tanto de debate que está ao nosso alcance nas redes sociais, a gente vê mães reclamando disso, outras criticando, que não importa o que faça, né? Põe na cama, está acostumando mal. Deixa chorar no berço, é malvada, né? Então, qualquer escolha que a mãe fizer, vai haver alguma crítica. Mas a gente tem que ver que as mães são criaturas, com suas imperfeições, com suas dificuldades, com suas lutas, né? Como todos. E a mensagem que a gente quer passar hoje é que todas as mães, as exemplares, as desnaturadas, porque tem mãe que não consegue nem amar o filho, né? Porque é isso que a gente está falando, ninguém é perfeito, nem é mãe. Todas as mães merecem gratidão, porque todas elas, no plano espiritual, concordaram com essa gravidez que ela teve, ou com quantas teve. Ela veio sabendo da função dela, da maternidade, da missão, mesmo que chegando na carne, a hora que reencarna, não se lembra, se rebela, né? Não quer por uma razão e outra, mas ela veio assumindo o compromisso. E as mães vieram também concordando com todas as dificuldades que sabia que ia ter por esse caminho. Porque todos nós, né, quando reencarnamos, a gente reencarna sabendo do nosso plano reencarnatório, as diretrizes que vão tomar conta da nossa vida, as principais provas, a gente vem, na maioria das vezes, sabendo, concordando com tudo isso. E as mães, claro que também. Mas eu acho que as mães precisam de mais amor e mais abnegação ainda para concordar com as provas, porque quando é o filho que sofre, a mãe sofre mais do que quando é com ela. Né? E concordar com o plano, concordar sabendo que você vai vir, vai nascer e vai passar por sofrimento grande, tem gente que não consegue, tem gente que não aceita, né? E, por exemplo, quantos nós aqui estamos vivendo fisicamente longe das nossas mães hoje, né? Das mães encarnadas, né? Porque é claro que a gente tem aquelas que já voltaram para casa. Mas a maioria das pessoas, muitas pessoas nos Estados Unidos deixaram as suas mães. Tem mães que estão aqui que deixaram os filhos. E eu acredito que isso seja uma prova, essa prova da distância, esse sofrimento, né? E por alguma razão. E com certeza viemos sabendo que íamos passar por isso, concordando com isso, né? Outro exemplo é mães de filhos especiais. Filhos que tenham alguma dificuldade física ou alguma dificuldade mental. Né? Muitos de nós olhamos para essas mães e pensamos assim, nossa, né, que vida difícil, coitada. E coitados de nós, né, que não temos a dimensão do tamanho do amor e da abnegação dessa mãe, que lá no plano espiritual sabia que esse espírito precisava passar por essa prova difícil e ela aceitou. E ela falou, não, eu vou receber e eu vou passar por isso. Né? A gente falando de Chico, quando a gente está pensando num tema, as coisas vão aparecendo durante a semana, durante o mês que a gente está pensando nisso. Né? No estudo da terça-feira aqui, até a Mary me lembrou desse exemplo do Chico, que perguntaram para ele se ele pudesse escolher uma reencarnação dele, o que ele faria, e ele disse que ele pegaria 20 espíritos muito difíceis e ia ser mãe deles. É esse tipo de coisa, né? Claro que o Chico é muito evoluído e ele escolheria ser mãe de 20, mas a gente está falando da mãe comum, né? De nós todos que aceitam uma dificuldade. Então, a mensagem é essa, né? Para a gente ser agradecido a todas as mães, porque com todas as dificuldades que elas venham a ter, a gente está aqui porque elas quiseram que a gente tivesse, né? Acho que está desligado. Tá não? E... é do outro lado.
Então, até Maria, mãe de Jesus, né, com o espírito evoluído que ela era, certamente ela já veio e ela já tinha noção da missão dela, ela já sabia o que ia acontecer, o que ela ia passar, porque ela não era uma mulher comum, né? Uma mulher que recebeu o único espírito puro que já esteve nessa terra, ela tinha que ser um espírito iluminado e ter conhecimento. E mesmo assim, a Bíblia nos conta que apareceu para ela, anjo Gabriel, comunicando a ela que ela teria o filho, que ela seria mãe do Messias. E ela responde, né? Diante disso, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim, tudo conforme a sua palavra. Né? Então, ela também espiritualmente concordou. Aí, a Joana de Ângeles, em Constelação Familiar, que é um livro que eu recomendo muito, porque não só para quem é mãe ou para quem é pai, mas porque trata até de tio, de vizinhos no livro, e ele é muito importante para qualquer tipo de relacionamento, eu acho. Da Joana de Ângeles, Psicografia do Divaldo. Ela fala assim, tá certo isso aqui? Comprometidos antes do renascimento, em face de deveres inadiáveis, os espíritos que irão constituir o grupo familiar assumem responsabilidades perante a futura prole, elaborando planos e projetos que se devem concretizar quando na organização carnal, de modo a atender o impositivo da evolução. Então fica bem claro, né? Antes do renascimento as pessoas se comprometem, né? E os espíritos que vão constituir o grupo familiar assumem responsabilidade perante os filhos. Preparados, portanto, antecipadamente, esses futuros genitores delineiam os programas de autoiluminação, de responsabilidade perante a vida. Né? Então, aqui é para deixar bem claro que é sim, lá no plano espiritual, que é feito esse compromisso. Então, eu separei 3 histórias, vou contar histórias hoje para vocês. E eu separei 3 para exemplificar isso, esse compromisso que é feito no plano espiritual pelos pais e principalmente pela mãe, que é a que recebe, né, a dificuldade maior. Então, a primeira história está em A Vida Continua, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. André Luiz, como a gente sabe, ele participava de muitas missões de resgate, de socorro, e ele estava sempre aprendendo, sempre com o instrutor, então ele participa de várias situações e conta pra gente. Na Vida Continua, tem filme também já, muitos já devem ter visto. Teve uma grande trama que envolve os personagens, a Evelina e o Ernesto, mas não vou contar a história toda, que o que interessa pra gente é que o pai da Evelina, que chama Desidério, ele precisava nascer, ele precisava reencarnar filho da mãe dela e do padrasto dela, porque ele o padrasto havia o assassinado e ele precisava renascer ali para, né, cumprir toda o perdão e como manda a lei, tudo tinha que acontecer de acordo com esse plano. Então, mas como que ia fazer? A mãe da Evelina já tinha uma idade avançada. A Evelina morreu já, uma jovem, né, jovem senhora, e aí eles começaram a planejar como é que ia acontecer isso. Então eles se utilizam da Mariana. A Mariana é uma mulher, ela era muito simples, muito pobre, ela era mulher de um lavrador que estava com tuberculose, já em estado bem avançado. E eles moravam num casebre, o casebre entrava vento, só agravava a situação do homem. E ela também já tinha a saúde frágil. E um dia, em desdobramento, que é quando ela foi dormir, levaram-na para uma reunião, para um lugar onde estava o instrutor Ribas e os amigos, entre eles o André. Aí eles conversaram com ela, a Mariana, e a Evelina e o Ernesto estavam lá também. Aí eles estavam explicando para ela: essa daqui é a moça que vai te ajudar, que vai acompanhar você durante a gravidez, né, para você dar à luz a esse filho. E ela diz assim: meu pai, cumprirei a vontade de Deus, recebendo mais um filho e aguardo vossa proteção. Então ela precisava, dizendo que ela aceitava, mas que ela precisava de ajuda, porque o marido já ia morrer, já tinha mais 4 filhos e tal.
Aí, então, eles começaram, a Evelina começou a trabalhar junto com a mãe, a Evelina desencarnada, gente, e ela trabalhando, influenciando a mãe, ela ia lá pertinho da mãe e falava, colocava na mãe ideias de vontade de ter um filhinho, de vontade de adotar, né, e no padrasto também. E o padrasto, só para a história não ficar muito esquisita, ele tinha assassinado o pai dela e ficou com a mãe dela e ficou com a fortuna, com o dinheiro do pai, mas ele não era um homem ruim. Ele cometeu esse crime, mas a vida dele foi boa. Ele tinha empregados, ele era bom para os empregados, ele possibilitou que os empregados tivessem boa vida. Ele foi, ao longo da vida dele, se reabilitando. Não é que ele, né, não precisar mais responder por aquilo, mas ele foi contando pontos de melhora já. Então, a Evelina também, por intervenção dela, que ela foi lá e intuiu a Mariana bateu na porta da mãe dela, que chamava Brígida. E contou a história, e a mulher se comoveu, acolheu, mandou vir o marido e os 4 filhos para uma casa da propriedade deles, e ele logo ali desencarnou, e a Mariana ficou então aos cuidados dela. 5 dias depois que o menino nasceu, ela desencarnou, e claro, daí o menino ficou ali, sendo adotado por eles, né? E como a gente vê que a lei de Deus é maravilhosa, ele tinha o Amâncio, que era o padrasto, tinha tirado a vida dele e os bens dele que voltou para ele, né? Porque ele foi adotado naquela família. E então a coisa principal aqui é a história da Mariana, para a gente ver que ela foi levada ao plano espiritual enquanto estava dormindo, concordou, né, para a gente ver que não é uma coisa que acontece assim, por acaso. Aí outro exemplo é do Missionários da Luz. Também Chico Xavier, também André Luiz. Cheio de lição, gente. É muito legal para vocês lerem esses livros. Então aqui, esse caso é bem famoso no meio espírita, que é a reencarnação de Segismundo. É o nomezinho, né, que deram para ele. Por que é famoso? Porque é uma reencarnação contada nos mínimos detalhes. E como a desencarnação, cada uma tem o seu jeito, nenhuma é igual, a encarnação também. E a encarnação do Segismundo é muito peculiar, é muito interessante de se ler. Mas vamos para a mãe dele aqui, que é o que importa para a gente. Ela havia sido, numa encarnação anterior, uma moça a quem ele desviou, e o pai era marido dela, a quem ele assassinou. Parece que era um duelo, pelo que dá a entender o livro. E aí ele ia renascer nessa família para eles resgatarem, resolverem essa pendenga. Aí a mãe, a Raquel, já havia perdoado, já havia entendido a situação e não punha barreiras para a reencarnação dele. Mas o Avelino, que era o pai, que tinha sido morto por ele, o repelia. Apesar de ter feito um compromisso quando ainda estava, né, no plano espiritual, a hora que ele encarnou, ele esqueceu disso. E ele tinha ódio, ele tinha ciúme, ele não queria de jeito nenhum receber como filho o Segismundo. Até tem uma partezinha aqui que eu quero ler que é interessante. Como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. Né? Então, deixa claro que lá no plano espiritual é aceito o compromisso, nem todos mantêm. A hora que a gente entra na carne, a gente meio que dá uma desviadinha, esquece. A gente deixa aquele sentimento que a gente sentia antes nos dominar e a gente rejeita. Né? Então, o que eles fizeram? Eles foram começar o processo de aproximação do Segismundo com o Avelino para que houvesse a possibilidade, né, da reencarnação. Aí eles vão visitar a equipe toda, André junto, e eles levam o Segismundo lá na casa do casal que está encarnado, jantando com o filhinho. O Segismundo ia ser o segundo filho. E a preparação toda é uma coisa tão maravilhosa, porque aquele homem está meio endurecido, ele está irritado, e aí eles vão lá e
intuem o filhinho, para o filhinho perguntar por que o papai está triste, e o pai se comove com aquilo, e o filho chama ele para prece, e assim vai se formando, vai se criando as condições deles terem aquela conversa. Quando os dois vão dormir, aí a hora que eles desdobram, eles vão para a conversa, né? E a Raquel, como ela já tinha aceitado, a mãe, ela já tinha aceitado, ela ficou lá quietinha em oração com uma senhora que era a avó dela, no mesmo ambiente lá no plano espiritual. E ele, a hora que ele viu o instrutor, que era uma pessoa iluminada, ele já ficou emocionado, mas aí a emoção dele se cortou. A hora que ele viu o Sigismundo, ele deu um grito, porque aquilo trazia recordações, ele lembrava que era uma pessoa que ia trazer uma coisa ruim para ele. E o instrutor começou a falar, mas meu irmão, é assim que você trata. Ele chamava de fantasma, esse fantasma me persegue. Aí ele falou assim, mas é assim que você trata um irmão que está necessitado. E foi conversando, até que conseguiu que eles ficassem frente a frente. O Sigismundo pediu perdão, ele falou que perdoava. Aí o Sigismundo pegou a mão dele e beijou em agradecimento, e aquilo emocionou ele. E aí saiu a nuvem negra que estava nele e ele se iluminou. E aí aquilo possibilitou o trabalho, a continuação do trabalho. Então, mais um exemplo. Aqui é uma frase do instrutor que fala: não devemos nem podemos forçar ninguém e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho fazer. Existia meios, né, de fazer todo o processo sem a concordância. Mas nesse caso do Avelino, eles contam depois que era tão grave o sentimento que ele tinha tanto ódio, ele estava negando tanto, que ele estava atrapalhando fisicamente o processo. A massa negra que ele fazia impedia mesmo a produção de espermatozoides, ele não ia conseguir conceber o filho. E na hora que ele perdoou, tudo isso se clareou, se limpou. Então é a importância mesmo que tem. E nesse caso aqui, apesar do trabalho todo ter sido com o pai, a gente viu que a mãe também já tinha tido um trabalho e ela já tinha aceitado, né, o papel da maternidade. Terceira historinha. Ícaro Redimido. Esse livro é do Gilson Freire, pelo espírito Adamastor. É a história de Santos Dumont. E Santos Dumont, eu não sei se todo mundo sabe, ele suicidou-se. E ele chegou, quando ele estava no plano espiritual, depois do suicídio, ele estava numa situação muito difícil. Ele estava quase perdendo a identidade e ele precisava reencarnar rapidamente, para que algo nele não ficasse uma situação ainda pior. E aí a espiritualidade leva a equipe até Catherine Liot. Ela era uma prostituta que morava mesmo no prostíbulo, que tinha ligações com ele em vidas anteriores. Aí chegaram lá naquele ambiente que vocês podem imaginar. A hora que entraram no quarto, o quarto era pesadíssimo, tinha nuvens negras por tudo, tinha, né, aquelas influências negativas. E a Adelaide, que era uma das pessoas que estava no grupo de auxílio, ela falou assim: ela será coagida a receber nosso amigo por filho nesse caso? Não me parece com cara de quem irá aceitar isso de bom grado, ela falou. Aí ele disse que, embora tenhamos meios de efetuar isso, esse processo mesmo, a revelia dela mesmo, que ela não quisesse, é conveniente que se tentasse convencer, porque ia facilitar para todo mundo, né? O processo ia se tornar muito mais fácil se ela concordasse. Então, eles fizeram o mesmo processo. Aqui, nesse caso, eu não tive certeza se ela já tinha o compromisso antes, quando ela estava no plano espiritual, ou se foi uma coisa mais emergencial. Mas ele já tinha, o Alberto já tinha ligações com ela de vidas passadas. E ela estava em desdobramento, levaram ela para aquela conversinha, né, de pé do ouvido. Aí levaram a figura do pai dela para conversar com ela, e aí, claro, se emocionam, e começaram a conversar, e começaram a falar do perdão, e que ela precisava arrumar, né, o rumo da vida espiritual dela, que ela estava cada vez se perdendo mais. Nessa hora, ele já estava
se achegando a ela, porque ia acontecer de qualquer maneira, eles só estavam, né, esperando que ela concordasse para facilitar. Aí eles fizeram, e o processo eu não sei explicar agora, a gente tem que voltar lá no livro, mas eles fizeram com que ele ficasse em forma de um bebê e deram a ela para segurar. O pai dela deu, e aquilo despertou os instintos maternos nela, e ela falou que sim, que ela concordaria. E quando ela acordou, ela se lembrava que ela tinha um sonho, ela falava para o auxiliar dela: eu sonhei que eu estava recebendo um bebê, eu sonhei com meu pai, mas não existia a menor possibilidade para ela na vida dela. Ela era apaixonada por um rapaz, mas ela não queria se prender a ele, porque ela gostava do dinheiro que vinha da vida que ela levava, e aí ela não queria de jeito nenhum, mas acabou que aconteceu mesmo. E aí a explicação: se ela não tivesse aceitado receber Alberto de boa vontade, estaríamos lutando com enormes dificuldades para manter-lhe a presença no nicho uterino, que o rechaçaria, e nossas chances de sucesso seriam bem reduzidas. Então, é o que eu falei antes, esse caso, ele precisava encarnar, e era uma reencarnação de choque mesmo, só para ele voltar um pouquinho melhor. Era certo que ele não ia, né, sobreviver, mas e eles iam fazer de qualquer maneira, mas ia ser muito mais difícil se ela não tivesse concordado. Então, até a mãe que rejeita, que aborta, ela concorda. Não tem essa de filho que nasceu sem querer. Ela teve uma gravidez tubária, né, onde o feto se desenvolve, fica na trompa, não ia mesmo vingar, mas antes do aborto natural acontecer, ela foi lá e provocou o aborto, que agravou mais a situação dela ainda, né? Mas isso já ajudou, já serviu o propósito para ele. Então, do ponto de vista que a gente está falando, né, ele tem que ser agradecido. Ela fez isso, ela não soube lidar com a situação, mas lá naquela hora, naquele momento de emoção, ela aceitou, ela quis, ela fez isso por ele. Depois, no desenvolver do livro, a gente descobre que numa vida anterior eles tinham uma relação próxima, ela o amava, e aí ela ficou muito mal de saber que ela tinha impedido, né, o projeto dele de vingar. Então, é tudo coisa que a gente tem que pensar muito direitinho, né? Então, aí tem essas 3 histórias dos livros. E aí eu resolvi contar uma outra história que é mais próxima, que é a minha e da minha filhinha. Não tem como comprovar, né? Não está escrito em lugar nenhum, mas pelo menos vocês me conhecem, não é uma história lá de longe, daqui de pertinho. Então, foi assim. Olha lá o participante. Chegou na hora certa. Alguns de vocês eu convivo há muito tempo, vocês já sabem das histórias, tem outros que ainda não. Mas eu tenho 2 filhos, primeiro, né? E eles um tinha 13, outro tinha 9. E eu sempre falei que eu não queria ter outro filho, mas eu não queria com muito afinco, sabe? E eu cheguei a falar que se eu tivesse certeza que fosse outro menino, que sim, que eu poderia até pensar. Eu já pedi perdão a ela por ter falado isso. Então, eu não queria mesmo. 2 era a quantidade ideal, não passava pela cabeça. Aí tinha Mia, tinha Emília aqui, Fernando brincava muito com elas. Todo mundo falava, não falava? Você tem que ter uma menina, Fernando gosta, não sei o quê. E aquela ideia, nossa, me causava assim angústia. E aí passou o tempo e teve uma época que eu comecei a pensar nisso. Mas por que esses pensamentos vinham na minha cabeça? E eu pensava assim, se eu tivesse outro filho, como que seria o nome? Sabe, comecei a considerar a possibilidade. O que mudou, né? Aí teve uma noite que eu tive um sonho e acordei, assim, meio impressionada. Aí liguei para a Marili. Eu falei que eu ia contar a história toda. Tem que contar o sonho. Liguei e falei, olha, eu preciso falar uma coisa. Eu tô com isso, esse negócio me incomodando. Por que isso não me deixa em paz? Eu não consigo parar de pensar nessa história de criança. E eu não sei o que está acontecendo. Aí ela começou a chorar e falou,
tem uma pessoa perto de você e essa pessoa tem que nascer. Aí eu comecei a chorar também. Por que que eu fui perguntar? Então eu tenho certeza que eu fui para uma desses encontros, sabe? Para uma dessas reuniões. Lembra que você prometeu que você ia, né? Deixar essa pessoa nascer, agora você está esquecendo. E as desculpas eram assim: quando o meu mais novo se formar, eu ainda vou ter 50 e poucos anos, ainda vai dar para fazer um monte de coisa na vida, vai dar para curtir. A gente acabou de mudar para uma casa que não tem espaço para um bebê. Eu acabei de entrar num trabalho que agora está tudo do jeito que eu queria meu trabalho. Assim, desculpas super cristãs, né? Eu dava para não ter filho. Então, não me conta que no dia da ligação você já estava grávida. Vou chegar lá. Aí falei com outra parte interessada, e ele que sempre falava em ter uma menina, amarelou total, sabe? Não, agora não é a hora, agora não é o momento, será? E aí eu ficava pensando, já pensou chegar no plano espiritual e eu dar de cara que esse espírito vai falar, você não me quis. E aí aquilo ficou, e foi aquela semana de sofrimento, aí eu resolvi que sim, que se dependesse de mim sim, e aí eu ia deixar a batata quente na mão dele e ele ia se queimar. Só que aí eu já estava grávida nesse período todo de discussão. Só precisava do meu movimento de sim, que eles devem ter conseguido comigo lá na hora que eu estava, né, dormindo. Então, é isso. Eu tenho certeza que não tem uma mãe sobre a face da terra que não tenha aceitado. Né? Mesmo a prostituta, aquela que aborta, aquela que não quer, fez o compromisso, esqueceu. E muitas vezes é o jeito que ela age com o filho sem saber amar, ou evitando, ou abortando. Mesmo aquilo esteja dentro das programações, e mesmo aquilo vai, de alguma forma, beneficiar o espírito, porque, né, não há uma folha que caia de uma árvore que não seja do conhecimento de Deus. Então, tudo que acontece está dentro de planejamento. Às vezes a gente dá uma pisada na bola, assim, mas é tudo planejado, né? Aí aqui a gente vai continuar com a Joana de Ângeles no Constelação Familiar. Os filhos devem aos pais, mesmo quando estes não conseguem desincumbir-se de maneira feliz do compromisso abraçado, quer dizer, não conseguem cumprir o compromisso que eles prometeram de maneira satisfatória, gratidão e respeito pela oportunidade abençoada do renascimento no corpo físico, no lar de que necessitam para evoluir. Então, a palavra de hoje é gratidão, né, que a gente tem que ter com as nossas mães. Aí no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Quer dizer, é um complemento à lei da caridade e do amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Piedade com os erros, com os defeitos da mãe. Né? Se ela fosse perfeita, ela nem ia estar aqui, nesse mundo de sofrimento, de prova. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Então, mesmo gratidão, mesmo carinho que a gente tem que ter com a mãe, a gente tem que ter com quem cuida. Né? Eu lembrei de pais que casam, de gente que casa com uma pessoa que já tem filho e cuida e assume, porque não tem obrigação, não assumiu o compromisso, né, de ser o pai. E com essas pessoas tem que ser tanta gratidão e tanto respeito quanto, né, uma tia, um tio, uma avó, né? Tudo certo aí? Aí continua no Evangelho. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Então, é difícil, né? Às vezes, a gente fica bravo com a mãe, né? Eu fico com a minha, ainda bem que ela não está aqui hoje. Mas a gente tem que sempre fazer o esforço para se lembrar disso. Que se eles erram,
se eles deixam a desejar em algum... Não que a minha mãe deixe a desejar, gente, é irritação pequenininha. Mas se alguma mãe deixa a desejar algum pai, não nos cabe aos filhos somente a gratidão pelo presente. Porque a gente sabe que tem fila de gente lá em cima querendo reencarnar. E a gente está aqui, a gente teve a oportunidade, então a gente deve aos pais e à mãe a gratidão, o cuidado, né? E fala no Evangelho muito também sobre a ingratidão dos filhos, a obrigação que os filhos têm de cuidar dos pais quando eles estão velhinhos, do mesmo jeito que foram cuidados, que muitas vezes os pais são relegados a um quartinho no fundo, a uma casa de cuidados, e nada contra a casa de cuidados, muitas vezes é a única solução, mas não precisa esquecer que a criatura está lá, né? Então a gente tem que sempre ter essa gratidão, esse cuidado com a nossa mãe que nos deu essa oportunidade. Agora eu vou contar outra história, só que daí já é outro aspecto. Agora é falando da gratidão. E esse é um exemplo assim, máximo de gratidão pela mãe, porque esse personagem, o padre Germano, ele era um ser muito iluminado, ele era muito... Ele tinha uma compreensão do cristianismo muito profunda, do cristianismo primitivo, como que Jesus ensinou. Ele era um padre, ele se revoltava às vezes com as imposições da igreja, ele tinha lá no coração dele mesmo o amor que nem Jesus ensinou. E aí, o episódio com a mãe dele é bem complexo. Ele nasceu, a mãe dele era uma mulher também de vida meio duvidosa, assim, meio difícil. E ela não lhe dava nenhuma carícia, só maus tratos. Não cuidava dele. Ele acostumou até os 5 anos de idade a viver ali, perto dela. Mas ela não o acariciava. Ela chegou a dizer que não o amava depois. Ela não conseguia, né, dar carinho a ele. E aí, aos 5 anos de idade, apareceu um homem na casa e disse que era o pai dele. Ela apresentou e falou, esse é seu pai. E o pai falou, você já tem 5 anos, pobre, tem que começar a se virar sozinho, cedo. E botou ele para fora, com 5 aninhos de idade. E ele foi para frente do mar, que era o lugar que ele mais gostava, e ele passou a viver ali. E ele dependia da boa vontade dos pescadores, que davam comida para ele, até ele ser recolhido pelo mosteiro, que era ali por perto, e ele cresceu dentro do mosteiro, estudou, ele tinha adoração pelo conhecimento, e ele viu uma chance, né, de estudar, que era no mosteiro. Aí ele arranjou um monte de confusão, né, no mosteiro, na igreja, por causa dessas ideias que ele tinha que não combinavam. Ele foi enviado lá para uma vila bem isolada, e ficou lá, isolado nessa vila, e ele conseguiu fazer aquela comunidade um lugar feliz, porque ele tinha muita força e ele conseguiu fazer com que as pessoas dessa comunidade tivessem uma vida regrada e todos respeitavam muito ele, então a vida ali era tranquila. E aí, um tempo depois, apareceu lá uma mulher cega, e a criançada fez aquele alvoroço que a mulher cega estava chegando, falando um monte de impropério, parecendo louca mesmo, gritando, blasfemando. Ele foi socorrer e ele reconheceu. Era a mãe dele. E ela, além de estar cega, fazia muitos anos, estava em um estado muito mau, não reconheceu. Ele acolheu. Ela passou a ficar na casa de uma família lá da vila, começou a ser muito bem tratada. E ele, olha só o que ele diz: Senhor, Senhor, inspira-me. Quero perdoar como tu me perdoaste. Quero amar esta infeliz, trocando o bem pelo mal, pois só assim cumprirei tua lei. Aí ele foi tentando, né? Só que aí, depois que ela começou a melhorar, ela começou a agir do jeito que ela sempre agiu. Ela bebia, ela falava, fazia propostas indecorosas para os jovens, até para as crianças. E ele não conseguia ser ríspido com ela, como ele era com os outros, porque não permitia que ninguém fizesse, né, se desviasse. Ele era
ríspido com as pessoas. Se tivesse algum mal acontecendo, ele era, na hora, ele até falava que parecia que vinha alguém, tinha alguma coisa que não era ele se impunha mesmo para que as pessoas tivessem uma boa conduta. E com ela ele não se atrevia, porque ele tinha aquele respeito por ela, porque ela era a mãe dele. E aí as pessoas até começaram a maldizer por que ele aceita essas coisas dessa mulher. Começaram a achar que ele podia ter alguma coisa com ela. E ela era a mãe dele. Aí chegou um dia que ela fez tanto que ele teve que tirar ela de lá e mandou ela então para um outro mosteiro, para outro lugar lá para ela ser internada, e encarregou algumas pessoas de levá-la, e no meio do caminho ela se suicidou. E ele sofreu muito, ficou muito mal com o suicídio dela. E aí a frase que ele fala é que é a grande lição. Ao ver minha mãe, não me lembrei de que aos 5 anos me abandonara. Antes, esqueci seus maus tratos e disse: foi esta mulher que me deu o primeiro alimento. E quando pequenito, quando comecei a sorrir, beijou-me talvez, dizendo: como és formoso, meu filho. Ao recordá-lo, meus olhos se me arrasaram de lágrimas, e continuava dizendo: o filho deve obediência aos pais. E quanto a mim, se pudesse, tê-la ido servido de joelhos. Tê-la ia servido de joelhos. Que eu achei isso a coisa mais linda do mundo. Ele cresceu renegando isso, porque esse livro é um diário. Ele escrevia no diário e isso foi transformado num livro. Então, nas primeiras páginas, ele fala que ele não conheceu a mãe, porque ele bloqueou de tanto sofrimento que foi. Depois que ele vem a admitir que ele se lembrava dela, que ele tinha ficado com ela até 5 anos. Então, imagina o tamanho do sofrimento. E ele entende tanto isso, dessa gratidão que o filho tem que ter com o pai, que ele disse que se pudesse teria servido de joelhos a mãe. Né? Então, é claro que a gente não é o padre Germano e a gente, a gente também falha, mas é o exemplo, né, para a gente colocar, para a gente seguir. Né? E aí agora eu vou falar um pouquinho para as mães, já que foi para os filhos o tempo inteiro, da importância da missão, da importância da gente ensinar o evangelho para os filhos, seja no espiritismo ou em qualquer religião, porque a gente acha que a sementinha que a gente vai plantar é tão pequenininha e a gente quer que planta a semente e vira uma árvore estrondosa da noite para o dia, e a gente tem que se lembrar que é um trabalho a longo prazo que a gente está fazendo com os nossos filhos. Né? Às vezes o resultado a gente não vê. Eu trago para a casa espírita, eu trago para a evangelização, mas parece que não entra na cabeça e no coração. E essa história aqui que eu trouxe, a última, tá? É um exemplo muito maravilhoso disso, de que como fica dentro da gente os ensinamentos que a mãe da gente dá. Não vou por lá ainda não, que aquele textinho lá é surpresa. O livro chama Ressurreição e Vida. Quem conta as histórias é Leon Tolstói, pela psicografia de Ivone Amaral Pereira. Então, são várias histórias. Essa história é do Dmitri Seminovich. E ele suicidou-se pulando num rio. A vida não tinha mais sentido para ele, não tinha acontecido nem nada trágico na vida dele, mas ele não se achava, não via sentido na vida, tinha passado por períodos assim passou por uma juventude difícil, arruaceiro, e aí começou a chegar numa fase que ele não se achava mais no mundo e suicidou-se. Ficou desesperado a hora que ele percebeu que ele ainda estava lá, que não acabou, né? Desencarnou, ficou lá, e era tanto sofrimento, e ele estava numa situação tão difícil que ele ficou lá, junto do corpo, no fundo do rio, vendo os peixes comer o corpo dele. Imagina o sofrimento. E ele sofreu tanto, que ele começou, uma hora ele começou a lembrar da mãe, e ele contando a história, assim, até uma coisa meio alucinada, ele vai falando as frases, e ele lembra da mãe, das lições que ela dava sobre Jesus, que diz que todas as noites ela sentava, quando ele era criança, e falava, ela amava as escrituras, né, do Evangelho, e ela falava
para eles da bondade de Jesus, das coisas que ele fazia, e ele naquela loucura dele falando um monte de passagens, ele falava assim pequenas poesias que eram as frases do Evangelho que ele lembrava, que ele achava que era poesia, e ele começou a lembrar daquilo. Ele fala: fui criança outra vez, ao sabor das recordações. De novo orei sobre o regaço de minha mãe, como altar, qual pecador ante a imagem do seu anjo bom. E aí assim ele conseguiu se reequilibrar e conseguiu ser socorrido e sair de lá e começar a reabilitação. Então, se a gente traz essa história para o nosso meio e o filho se suicida, a gente pode pensar que a mãe falhou na educação daquela criança e que, né, não tem jeito. Mas porque essa mãe falava de Jesus, ele não conseguiu ainda nessa encarnação, enquanto estava encarnado, mas lá, numa situação de desespero, funcionou, a semente estava lá, né? E é isso que eu acho muito importante dos dois lados, né? Dos filhos serem gratos, mas as mães também lembrarem das suas funções, a que vieram, lembrarem do seu compromisso, que também não é só oferecer a luz, a luz do dia, mas a luz do Evangelho também. E aí ele fala para esse rapaz Dmitri, Leon Tolstói estava passeando pelo infinito, encontrou com ele, perguntou no que podia ajudar, e a ajuda que ele quis foi essa, que ele transmitisse a história dele. Aí ele disse: sim, meu caro amigo, fazei-me o favor, quando possível, de dizer às mulheres que são mães e que vivem ainda sobre a terra, que não se descurem de ensinar a sublime moral do Evangelho aos seus filhos pequeninos, no aconchego suave do lar. As sementes por elas lançadas naqueles corações iniciantes germinarão mais tarde ou mais cedo, revolvidas pelos labores ásperos do infortúnio ou do progresso, ainda mesmo se torturas consequentes de um suicídio os assinalem no mundo das almas sofredoras, como maus crentes que necessitarão repetir a experiência dolorosa da vida terrestre, a que se desejaram furtar pelos emboldos da violência suprema. Então, essa é a mensagem, né? Vamos, nós mães e pais, cuidar do coraçãozinho dos nossos filhos, e nós filhos vamos ser gratos aos nossos pais. Obrigada, boa noite, feliz Dia das Mães. Nós agora iremos dar continuidade aos trabalhos da casa, iremos passar para o passe. O passe não é obrigatório. Aquele que não quiser receber o passe é só fazer um sinal negativo e o passista irá passar para o seguinte. Mas eu vou pedir a todos que possam sempre estar em pensamento e elevação. Possamos todos nós estarmos com os olhos fechados, mantendo os nossos pensamentos elevados ao Pai. Rogamos a Ti, nosso Senhor, rogamos a Ti, Mestre Jesus, para que esteja conosco nesse momento, aproveitando os fluidos que aqui foram gerados, para que possamos nós compreender que Deus sabe a necessidade de cada um, suprindo a necessidade através desses fluidos, que a espiritualidade possa atuar nos nossos corpos carnais, atingindo os nossos espíritos. Senhor, sabemos nós que somos tão pequenos, mas somos suas criaturas. Agradecemos o dom da vida e agradecemos não só pela possibilidade de reencarnar através de criaturas que são mães, mas que são espíritos com o objetivo e suas missões. Estejais conosco hoje, Senhor, e todos sempre, porque sabemos nós que nunca estamos sós. O Senhor seja sempre o nosso guia e o nosso modelo. Estejais conosco, Senhor. E assim seja.